Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que está acessando, né? Tá ligado aí no canal 15 da NET, na TV Unifra, e nos acompanha também pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Está no ar, como eu disse, mais um Central do Esporte. Hoje com o José Quintana Júnior aqui do meu lado. Tudo bom, Quintana? Tudo tranquilo? Tudo certo. Será que eu vou aguentar uma hora de pé aqui? Vamos tentar, né? Eu acho que não é nem o próximo desafio que eles têm pela frente, então eu levo fé em ti. Com toda certeza. Gustavo Petter, técnico do Santa Maria Soldiers, obrigado pela presença. Muito também para o Diogo Hartz, né? Que é presidente, é isso? Presidente. É o cara do dinheiro lá, né? É. E também o Maurício Faé, que é jogador do Santa Maria Soldiers. E por que o Santa Maria Soldiers de novo aqui, José Quintana Júnior, no Central do Esporte? Por quê? Por que será? Porque o Santa Maria Soldiers, em 2016, não para de nos encher de orgulho. Depois do título gaúcho diante do Juventude no Gigante Ball no estádio Beira-Rio, agora o Santa Maria Soldiers conseguiu a vaga para a Superliga Nacional de Futebol Americano, diante do confronto no último fim de semana contra o Joinville. Vitória fora de casa e agora mais essa conquista. Parabéns, Igor gurizada. Obrigado. Acho que é o terceiro parabéns que eles ganham aqui no Central do Esporte já. Não, eu acredito que na história do programa com certeza mais. Por classificação, eles conseguiram vaga à Superliga agora, né, a primeira divisão, por ter chego a essa semifinal, já tinham recebido parabéns pelo título gaúcho, terceiro título gaúcho, tinham recebido os parabéns também. Acho que a equipe de Santa Maria que mais recebeu parabéns de toda a imprensa santamariense nesse ano de 2016. Mas, e o ano não acabou ainda, né? Exatamente. Ô, gurizada, será que vem título por aí no Campeonato Brasileiro da segunda divisão do futebol americano? A gente vem seguindo um trabalho, né, continuidade, e a gente está na esperança aí, agora tem uma viagem longa até Belo Horizonte. A gente está focado nisso, a gente sabe que tem condições, plenas condições, mas é páreo duro, cada vez mais difícil. Se esse jogo já for difícil, o próximo vai ser maior ainda. Qual é a satisfação de ser presidente de uma equipe que em 2016, Diogo, em nenhum momento decepcionou a torcida? Cada vez mais mostra que tem competência para estar na elite da modalidade, tanto que está na elite brasileira da modalidade, mas principalmente que tem bastante torcida, cada vez mais vê a marca, né, o nome Santa Maria Soldiers no jornal, no rádio, na televisão, enfim. Como é que é para você ver toda essa euforia aí, hein? É uma satisfação incrível, né? É aquele sentimento de dever cumprido. A gente teve um planejamento no final de 2015, a gente sentou junto com o Gustavo, a diretoria com o Gustavo Petter, e a gente colocou ali algumas metas. E essas metas, nós tínhamos duas bem claras. Uma era ser campeão gaúcho e a outra conseguir a vaga, né, para a Superliga Nacional. Agora a gente colocou mais uma para ele, né, que é ser campeão. Na verdade, o Central do Esporte a gente procura, dentro da possibilidade, trazer um pouco de factualidade, né, Gereta? A gente até acompanhava no dia de hoje a notícia do técnico Vinícius, o Vinícius Munhoz, novo técnico do Internacional Santa Maria. A gente está sempre trazendo as atualidades, e tu falou de quantas vezes o Soldiers veio aqui no Central do Esporte em 2016, justamente porque eles estão dentro dessa factualidade que a gente fala do jornalismo, a cada semana uma notícia nova. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que representa essa conquista, porque a gente lembra da euforia, do que significou a vitória no primeiro semestre do Gigante Ball, ou talvez o maior evento de futebol americano do país, realizado no estádio Beira-Rio, e agora essa conquista que representa vocês estarem entre os maiores do país. O que representou quando acabou o jogo? Fale um pouquinho da adrenalina que foi nesse fim de semana lá em Joinville. Primeiro é um sentimento de recompensa, né? Um trabalho duro. Esse foi o primeiro ano que a gente realmente conseguiu planejar todos os treinamentos e em comum acordo definir os objetivos, eu e os coordenadores. E isso foi realmente botado em prática. O ano passado a gente ensaiou isso, a gente teve bons resultados até no segundo semestre, mas esse foi um ano que a gente teve o tempo para trabalhar, e o resultado está aí. Depois da organização da diretoria, como eu conversei aqui a última vez com vocês, isso começou a refletir dentro de campo, e agora esse sentimento, assim, depois dessa vitória, um jogo difícil, um time fisicamente muito maior que nós, uma superação, um jogo ganho na inteligência, sentimento de dever cumprido, não tem outra descrição. Imagens que nós estamos vendo aí da partida entre vocês e o Joinville Red Lions, é isso, né? Exatamente. E aí a gente tem aí os pontos da partida. Vocês começaram perdendo o jogo, né? Começaram atrás no placar. Na verdade, no início do jogo foi um jogo bem trucado, as duas defesas muito bem, mas logo a gente conseguiu um avanço considerável em duas corridas e foi o suficiente para a gente conseguir um chute. Foi quantas jardas, tu lembra? Não lembro. 40 e poucos jardas, e a gente começou ganhando 3-0. Mas logo depois, num erro do nosso ataque, um erro de chamada minha,
a gente acabou cedendo a posse de bola e um retorno para touchdown deles, e eles acabaram virando esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro Os ponto. 3 primeiros pontos, na verdade, vocês saíram, né? Isso. E aí logo depois E aí a foi chamada, um equívoco. uma falha de chamada minha e um erro de execução acabou virando. O que é uma o jogo falha deles. de chamada? É porque eu chamei uma jogada muito arriscada para aquela posição de campo, que daria para ver no lance ali, que não tem ninguém que possa pegar. Caso ele intercepte a bola, não tem mais um cara nosso, digamos, na proteção, digamos assim. Ali, se perdeu a posse de bola, é touchdown ao adversário. Então, eu tinha chamadas mais seguras para ter feito, mas na hora, no momento do jogo, me pareceu ser melhor aquela chamada. Infelizmente, né, erros fazem parte do esporte, mas depois a gente conseguiu se recuperar. A gente viu ali que estava uma espécie de debate ali, foi o touchdown de vocês ali, né? Ali no final a gente conseguiu... No lance anterior ali que a gente viu o pessoal, todo mundo disputando, uns comemorando, o pessoal disputando a bola ali, aquela questão do tira-termo da arbitragem, e vocês confirmaram o ponto ali, né? Isso. Pra mim, esse é o lance do jogo, ó. Quem é que é esse rapaz que tá com essa bola aí, que dribla todo o time adversário? Quem é que é esse cara aí, hein? O Guilherme Zanello foi muito feliz nessa jogada. Na verdade, no jogo inteiro, ele jogou muito bem. A gente inventou uma defesa muito física, com poucos espaços, e ele, como corredor, ele enfrenta contatos a cada jogada. Então isso aí já é lá no final do jogo, e ele conseguiu fazer uma bela corrida mesmo depois de ter apanhado o jogo inteiro. Então, o cara consegue apanhar, correr e ainda fazer coraçãozinho no fim da jogada ainda, né? Que legal. É muito amor, né? Ele, além de ser um jogador ali, né, um running back, ele também é o vice-presidente. Sim. Aliás, ele estaria aqui hoje conosco, não pôde estar presente aqui, né? Isso, ele teve um compromisso Ele particular. é o cara que me ajuda muito. Que legal. Quero saber do Maurício Faé, Maurício. A gente sabe que em muitos esportes, quando o atleta, a equipe tem êxito, né, atinge o objetivo, como acabou de falar o Diogo, rola um bicho extra ali, rola uma grana por fora, aquela coisa toda. O Diogo e o Gustavo aqui já conversaram com vocês lá para falar sobre a premiação, sobre o que vai ter de confraternização, principalmente do lado financeiro e como recompensa por ter atingido a meta em 2016? No nosso esporte aqui ainda essa parte da recompensa ainda não existe, né? Então a gente ainda está arrecadando custo mais para viagem, para poder manter o time, né? Então prêmio por essas vitórias ainda a gente não tem a parte financeira, mas o prêmio da felicidade, da honra de poder fazer parte disso e ganhar essas partidas já é uma baita recompensa pra gente, né? A gente tem uma série de perguntas no sentido da superação de vocês. A gente consegue observar que vocês são organizados diante dos resultados, que ninguém obtém os resultados que vocês tiveram em 2016, se não tivesse a questão da organização. Mas a gente sabe que em termos de clube, em termos de estrutura, falta uma série de coisas ainda. Então, primeiramente dos jogadores, para depois a gente entrar mais naquela questão organizacional. E vamos retomar um pouquinho, Diogo, aquilo que a gente conversou no último Central do Esporte, sobre essa questão de Santa Maria, né, também fornecer um pouco de estrutura para vocês. Mas, aproveitando a presença do Maurício, como é que é para os jogadores chegar em novembro e olhar para trás e pensar assim no começo do ano? Será que eu vou dar sequência no projeto? O que me faz querer estar nesse projeto, uma vez que financeiramente não vale a pena? Muitas vezes vocês tiram dinheiro do bolso para jogar. Estou errado? Sim. Vocês têm que pagar o uniforme, uma série de coisas. Vocês têm que estudar ou trabalhar e ainda treinar. E pelo que o Gustavo fala, uma metodologia bastante significativa para os resultados. E aí quando vocês olham em novembro, olha o que a gente conquistou, cara. Para o jogador, como é que é isso? A gente joga pelo amor ao esporte, né? Então, todo mundo fala que o futebol americano é um esporte apaixonante. Então tu começa a acompanhar jogos assistindo na TV, NFL, college, e tu acaba pegando gosto. E aí, quando a gente descobre que tem um time, que a gente tem a possibilidade de participar disso também, então isso é muito bom. E aí a gente pega, no início quando eu entrei, o nosso time era um time mais, jogar futebol americano no final de semana, participar dos campeonatos. Hoje não, hoje a gente já tem essa ambição, a gente já tem essa vontade de vencer. Sabe? Então o futebol americano ele tem crescido muito no Brasil e isso motiva cada vez mais, né? Então desde o início da temporada a gente vem treinando focado, a gente vem fazendo um trabalho muito bom e isso é muito compensador, chegar nessa fase do ano e ver que a gente está alcançando todos os objetivos que a gente tinha e criando novos objetivos agora, que é o título da Liga Nacional. Então isso é muito bom, isso é muito gratificante, né? Jareta, tu que já acompanhou o futebol nacional, futebol gaúcho, que a gente vê às vezes o jogador fica 2 semanas sem receber, um mês de salário atrasado, salários exorbitantes, aquele discurso. Quando a gente ouve esse tipo de discurso, a gurizada amor à camisa, levantando o nome de Santa Maria para tão longe.
que dizer para eles, né? É diferente, né? E a gente escuta muito também nesse período, assim, muitas vezes tem clubes, né, profissionais que acabam disputando 2, às vezes 3 competições ao mesmo tempo, daí você escuta que o elenco está cansado, que tem que poupar jogador e tudo mais. Eles não poupam jogador para viagem, não poupam jogador para partida, né? Como é que vocês fazem isso, hein, gurizada? Claro que tem aquela coisa assim de que você sabe que vocês estão... é quase que como se o negócio fosse próprio de vocês, ou seja, quanto mais vocês trabalharem, mais sucesso vocês vão ter. Acredito que isso é uma motivação que faz com que vocês não precisem, no caso do Gustavo, poupar jogadores, no caso do Diogo, não medir esforços, Diogo, para ficar planejando logística, viagem e tudo mais, e no caso do Maurício, de estar cansado numa partida, ou como uma jogada que a gente acabou de ver agora há pouco aqui, né, de o cara ter trombado com adversários e tudo mais, e ainda assim ter fôlego para correr o campo todo, costurar a equipe adversária toda para marcar um ponto. Que é isso aí? Explica melhor isso pra gente aí. Sobre poupar jogadores, a gente faz um trabalho diferenciado, por exemplo, do futebol, porque o futebol, tu tem só apenas 3 substituições, né? Então o futebol americano me permite rodar mais jogadores, sendo os que têm condições plenas de jogo, né? Que eu consiga confiar, mas eu consigo rodar mais jogadores para manter ele inteiro por mais tempo. Então é uma peça fundamental dentro do nosso ataque. No caso do Guilherme, sempre que ele dá um sinal de cansaço ou alguma coisa, eu tenho outras peças para repor que vão manter a intensidade por um certo tempo, tão bem quanto ele, mas que ele tem um diferencial, isso já está visto, mas daí no momento onde a defesa começa a reagir a esse novo atleta, eu boto ele de novo e a gente consegue trabalhando isso. Então o futebol americano me permite rodar mais atletas dentro de uma partida, justamente por isso a gente consegue consequentemente evitar. Repercute nessa questão de não precisar poupar jogador. Isso, mas nesse jogo em especial a gente perdeu 5 titulares em 10 minutos. E isso me deu bastante preocupação no início do jogo, principalmente que eu tenho uma preocupação maior com o ataque, especialmente nesses jogos mais difíceis. Nesse caso, eu tive que... O treinador deles foi muito bem, que teve que trocar o plano de jogo e a gente perdeu atletas titulares. Então eu tive que administrar muita coisa no início do jogo. Aí não tem mais como poupar jogador, porque não tem peças de reposição. Sim. Saiu um titular, é o próximo e ele tem que dar conta. Então, que a gente chama de tough, né? De ser duro, bravo o suficiente para aguentar o jogo inteiro, né? É por aí, Diogo, na parte de logística, de administração, de busca de recursos, enfim. Como é que é a tua avaliação, assim, de fora ali, não podendo muitas vezes entrar lá para jogar e tendo que incentivar essa gurizada aí? Quem sofre é ele, cara. Pois é verdade. Mas com certeza vocês conversam, né? Vocês trocam ideias e tem planejamento não só dele, mas teu também. Sim, confesso que assim, a gente, como eu comentei no início, lá em 2015 a gente chegou num acordo em que eu não interferiria dentro do campo e ele não interferiria fora do campo. Claro que como eu digo para ele, eu sou um palpiteiro, eu vou lá e dou um palpite no ouvido dele, ele diz, tá, sai. Aí eu pronto. Está resolvido. Mas não, fora a brincadeira, esse planejamento, né, buscar todos os dias, tentar recurso, tentar patrocínio, juntar o dinheiro dos jogadores, né, e administrar esse dinheiro, por causa que eles dão um certo valor ao time como mensalidade, isso tudo também tem uma responsabilidade muito grande, né, até porque todos eles colocam em mim, né, a confiança, a credibilidade de dar um retorno para eles. Sim. Então, conseguir uma quadra para treinar durante a semana, subsidiar de certa forma essa quadra, a gente conseguiu fazer durante uns 2 meses, eles não precisaram pagar essas quadras, mas isso ao longo do tempo vai acabando os recursos, né? E aí agora quando chegou nessa fase final de ir a Joinville, nós não tínhamos o recurso todo para ir a Joinville, então a gente precisou fazer, a única coisa que tinha ao nosso alcance era a vaquinha, né? A vaquinha online e pedir recurso para a comunidade santamariense. E agora a gente tem mais um desafio, que é mais pesado ainda. Ir a Belo Horizonte é um custo gigantesco, são mais de 1.800 quilômetros e para chegar até lá, se eu for de ônibus, são mais de 30 horas de ônibus. Se eu for de avião, são R$32 mil para ir. Então eu tenho que pensar agora, o que eu faço? Se eu vou de ônibus e fico 4 dias para jogar uma tarde, ou se eu tento, de todo custo, ir de avião... Minimizar a logística, o cansaço da viagem para chegar. Os 2 fatores são muito complicados. Sim. Na verdade, não é você tem que pensar, acredito que você já está pensando. E talvez por já pensar, aí é que está um exemplo, Quintana.
eles já sabem que vão jogar em Minas Gerais, eles sabem da dificuldade, mas eles já estão pensando. Eles não estão deixando para a semana que vem ou para aquela semana que anteceder a partida. A data já foi definida? Dia 19 de novembro. 19 de novembro. A gente conversava em off antes do programa aqui que os gaúchos estão se enfrentando na Copa do Brasil, né? E agora a gente vai ter confronto gaúcho contra mineiro também no futebol americano, né? Exatamente. É uma pena essas partidas serem essa semana. Se fosse na outra semana, pedir uma carona, né? Para jogar em Minas, né? Uma boa ideia. A tendência é que possa até pedir daqui a pouco, né? A tendência é que possa até pedir. Vai que tem um gaúcho e um mineiro na final daqui a pouco. Eu acho que dia é a decisão? Dia 19? 19 de novembro. Mas vai ser antes. Vai então. uma semana antes. Vai ser antes. Mas eu fico ainda mais admirado com essa bravura e a serenidade deles, né? Que eles falam de uma forma assim, é tranquilo. A gente treina, a gente administra, joga e está tudo certo. De uma maneira muito tranquila, né? É isso que chama muito atenção. Quando, né? na verdade, eles estão conseguindo feitos históricos para Santa Maria, para o esporte do futebol americano no Brasil, né? Levando o nome do Rio Grande do Sul, não mais o nome de Santa Maria, porque são campeões gaúchos, são representantes da região sul na Superliga Nacional. Então, são feitos extraordinários onde o Diogo acabou de dizer, eles têm que pagar uma mensalidade, onde ele tem que conseguir local para treinamento, onde ele está pensando em como é que eles vão em Minas Gerais disputar essa semifinal, ou seja, não basta apenas se preparar para a partida, que com certeza será um confronto difícil, tem que pensar em como ir, aonde ficar lá e obviamente, como voltar, né? Sim. E eu noto que eles não estão preocupados em fazer lobby em cima disso, em relação a essa luta, em relação a tudo isso que vocês fazem. Vocês estão preocupados no sucesso dos Soldiers. Mas aí é a pergunta, acho que é mais direcionada ao Diogo, mas também compete ao Gustavo nessa questão de gerenciamento de time. Como manter essa unidade de pensamento? Porque às vezes tu é um sonhador, tu é um líder que quer revolucionar, mas tu não consegue atrair todo mundo nesse engajamento, nessa batalha. Como é que vocês conseguiram esse despertar? Mas eu acho que foi justamente quando a gente afinou os discursos no início. Logo que eu assumi, o time tinha perdido jogadores extremamente importantes, assim, e eu tive que, eu e os poucos que podiam me ajudar naquela época. Em outras palavras, se você balançou ali. Você balançou, todo mundo, e agora? Eu jogava na época, nem treinador era, nem tinha pretensão, assim, Sim. E eu me ofereci, acabou sobrando para mim o time inteiro. Eu ia ser coordenador de ataque, acabou sobrando para mim o time inteiro. E aí a gente passou por um processo de estabelecer diretoria, de deixar a associação de verdade quente, com tudo certinho. E aí, nesse processo surgiu o Diogo, e aí a gente afinou os discursos. Vamos trabalhar o seguinte, o que eu quero, o que eu sonho? Eu me dedicar apenas ao jogo e não me preocupar mais com rotina de planejamento, de logística, de recursos. E aí, vamos fazer o seguinte, tu assumir, porque ele disse antes, eu vou assumir essa parte, tu não me incomoda, e daí eu realizo o teu sonho, tu não precisa mais e tu faz o teu. E aí, a partir daí que os resultados começaram a surgir, porque eu fiquei mais livre para bolar um sistema de nova organização só para intracampo, que a gente chama aqui, só a parte interna do campo. Mais ou menos por aí, a partir dessa, ter afinado os discursos, que a gente, então a gente já sabe como vai ir, agora vamos baixar a cabeça e trabalhar. Já sabem o que querem. E pelo que a gente percebe, os jogadores também têm essa unidade, né, Fai? Sim. Quando a gente conseguiu separar essa parte da diretoria e dos coordenadores dentro de campo, a coisa começou a andar, né? Porque aí os jogadores se preocupam em jogar, em bolar as técnicas e táticas para o jogo poder fluir. E essa parte de buscar recursos, a direção faz pra gente, né? Então é uma preocupação a menos para os jogadores e isso acaba tendo os resultados em campo, né? Eu brinquei hoje de manhã, desculpa, eu brinquei hoje de manhã com o Gustavo, digo, qual é o teu estilo? Mais Celso Rotti, mais Renato Portaluppi, mais Bonachão com o grupo? Eu acho que nenhum dos dois, ele acabou de admitir que ele errou um lance ali, tu viu? Ele falou, não, Sim. foi eu que comandei uma jogada ali que acabou não dando muito certo. Acho que é um outro estilo já. É por aí, né? É bem por aí. Eu quero que o Márcio Santos, diretor de imagem, coloque de novo aquela jogada do Busanello, é isso? Isso. Para a gente dar uma olhada. E com certeza ele está acompanhando o Central do Esporte e ele vai responder para a gente, sei lá, via internet ou por vocês mesmos. A impressão que eu tenho, sem querer transformar numa piada a jogada dele, é que ele só parou porque tinha um muro lá, gurizada, não é isso? Porque se não tivesse muro lá, ele tinha corrido mais. Observem só, ele foi indo e o rapaz foi lá, meio que segurou ele, puxou ele de volta. O cara tem que ter fôlego, tem que ter vigor físico, né? E eu acredito que tem que estar muito concentrado para fazer uma jogada assim. Eu queria que o Gustavo e que o Maurício falassem, o Gustavo porque já foi jogador também, mas o Maurício porque atualmente é jogador da equipe, falasse sobre isso pra gente.
Lá que tempo foi esse jogo? No final do jogo, quarto. Já na parte final, né? O cara já está cansado, e saber tem todo o peso, né? E saber o momento certo de fazer uma jogada Exatamente. dessa, né? Porque daqui a pouco pode dar errado e colocar a perder toda uma vitória. No futebol, o futebol tradicional, há muitos jogadores que tentam fazer essa jogada no momento errado e acabam gerando um contra-ataque para o adversário. Se observar, foi a mesma posição de campo onde a gente acendeu a pontuação no início do jogo. Exatamente o mesmo local, 5 jardas de diferença. A gente já estava numa situação bem complicada aí, que o quarterback, né, o arremessador, nosso time, ele se machucou no segundo lance da partida. Não sei, tu sabia disso? Não, tá. Porque a gente tentou esconder isso porque é uma peça fundamental e ele continuou no jogo, mas daí lá no final chegou uma hora eu não vou conseguir e eu precisava que ele carregasse a bola, que ele se tornasse uma ameaça. Então eu peguei o quarterback reserva, o Wagner, para eu conseguir poder chamar esse tipo de jogada. E esse lance é com o quarterback, digamos, a cabeça, o cérebro do time, Sim. reserva dentro de campo. Então esse lance aí foi um lance muito parecido com uma jogada do Gigante Ball. Ele corre mais ou menos importante. quanto? 70 jardas. Por Em aí. metros isso dá... 60 e alguma coisinha. 64. Mas vale lembrar que o quarterback reserva nosso é o Campeão quarterback de campeão do Gigante Ball. Então, Para ver a qualidade também, né? Já começa a se notar aí a qualidade, né? Quem entra e quem sai, a qualidade permanece a mesma. Não é mais uma gurizada que se reúne para jogar futebol americano. Agora já é um time pensando em números, né? Sim, evoluiu disso. como a gente falou no início do ano, esse ano é um ano competitivo e o ano passado foi um ano de reorganizar a casa e se tornar um time competitivo. O próximo desafio, apesar de a gente não ter feito a reunião ainda de sintonia, mas o próximo desafio é manter competitivo e se tornar cada vez mais competitivo, porque Superliga é outro nível. É verdade. O que vocês imaginam desse jogo de Minas? O que vocês já estão projetando desse jogo? Eu pude... Tu só preocupa com o adversário, não está pensando em como ir, como ficar, então... Não, estou muito preocupado em como ir, mas eu vi muito pouco ainda sobre eles. Eu assisti os jogos, não estudei os jogos. Eu sei que é um time duro, que tem um estilo de jogo parecido com o nosso em termos de velocidade, bem diferente do Redlions, que é um time mais baseado na força. Eu ainda não estudei as peças principais do time deles. BH Eagles, é isso? Exatamente. Certamente vai ser um jogo duro, eles estão lá por mérito, eles jogaram muito bem essa semifinal. Agora tem que baixar a cabeça e estudar eles. Mas... Essa partida ela pode acabar acontecendo no estádio Independência do América Mineiro, é isso, né? Isso, a diretoria deles me passou que pode acontecer de jogar no Independência. É o desejo deles, eles já estão em tratativa, só não deram ainda a certeza que será lá. É interessante, e bem numa época que provavelmente teremos a chance de ter um mineiro na fase final da Copa do Brasil, ter o Campeonato Brasileiro e o estádio com o Atlético Mineiro e o América Mineiro utilizam para sediar os jogos, né, no Campeonato Brasileiro e talvez na Copa do Brasil também. Não sei qual é a situação do Atlético, caso o Atlético passe, se ele vai utilizar o Mineirão ou não. Ou seja, não é uma situação tão simples e mesmo assim eles estão tentando jogar num estádio que não sei se vocês conhecem lá o Independência, ele é um estádio bastante estreito, a arquibancada é muito próxima ao gramado, né? Não tem tanta área como é que seria, uma área de escape no automobilismo, se no futebol seria, quando acaba a linha ali, o alambrado é mais próximo. Entendi. Né? Tanto que o Atlético Mineiro utiliza esse estádio justamente pelo clima, claro. Porque é onde a torcida faz a diferença, onde faz toda a pressão no estádio Independência. Caldeirão. Exatamente. É um estádio que acaba virando um caldeirão. Mas dificilmente eles vão conseguir lotar um estádio lá e fazer disso um caldeirão. Eu não sei eu não sei o número de pessoas que estavam assistindo o último jogo deles, mas pela imagem do último jogo do Eagles tinha bastante gente. Eu não sei o número exato, parecia ter bastante gente. Eles disputaram a final do Campeonato Mineiro, né? Também e jogaram um jogo no Mineirão e um no Independência. Teve perto de 10 mil pessoas também no estádio. Ou seja, então, eles estão acostumados, né? Eles estão acostumados com a situação, digamos, de momento, assim, né? De pressão, de busca de resultado e tudo mais, né? E nesse sentido, Independência, em torno de 10 mil pessoas, eles tornam muito mais, o caldeirão, que a gente fala, a pressão da torcida é muito maior do que no Mineirão, onde aí sim é um espaço muito maior. Seria a situação do Beira-Rio que vocês jogaram, né? Sim. Que tinha em torno de 10 mil pessoas também, né? 12 mil. 12 mil pessoas. Oficial. Pois é. Exatamente. Faia, antes de encerrar esse primeiro bloco, o que mais vocês acreditam que está no caminho de vocês, principalmente enquanto jogadores, para 2016? Evidentemente que vocês conquistaram a vaga, vocês estão na elite. Tem aquele relaxamento normal de que o objetivo foi alcançado e tal, ou o foco para outras vitórias se mantém para buscar o título? É evidente que subir como campeão, melhor ainda, né? Nem se compara.
mas vocês dão aquela relaxada, assim, olha, já conseguimos e tal? Não, na verdade eu acho que não, né? Porque o nosso foco era a classificação, a gente já conseguiu. Mas nós temos um foco agora que é muito maior, que é o título, né? Então, como a gente disputa poucas competições e tu tentar ganhar o máximo possível, eu acho que é esse que é o foco que o nosso time tem, né? Então a gente não relaxa por conseguir a vaga e nós queremos ganhar o título da Liga Nacional agora, né? Legal, legal. Vamos pro intervalo então, Quintana? Vamos, eu já estava imaginando que tu estava mal intencionado. Vamos lá. Central do Esporte vai pro intervalo de 1 minuto e na sequência a gente volta para falar mais de futebol americano, falar mais com essa gurizada do Santa Maria Soldiers. Já voltamos. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Quero desenvolver um projeto inovador. Quero criar um novo método para ensinar pessoas. Quero descobrir a cura para doenças crônicas. O conhecimento dimensiona o seu futuro. Vestibular de Verão 2017 do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 7 de novembro pelo site unifra.br. Prova única 28 de novembro. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o programa Central do Esporte. Muito obrigado para você que nos acompanha aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET, mas também pode acompanhar este programa na íntegra no Unifra Online, que é o nosso canal no YouTube. Aliás, o canal do YouTube da TV Unifra você pode acompanhar os outros programas também, Jornal da Unifra, Construindo Saberes, Unifra Entrevista, Contraponto, enfim, vários programas que estão lá no Unifra Online. José Quintana Júnior comigo hoje aqui no Central do Esporte. Mais uma vez agradecer a presença dele e a gurizada do Santa Maria Soldiers, Quintana, que conseguiu a vaga para a elite do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Está aqui o Gustavo Petter, que é o técnico, o Diogo Hartz, que é o presidente da equipe, e também o Maurício Faé, que é jogador da equipe. A gente estava falando no primeiro bloco de viagem, né, de desgaste, de objetivos. Vou desafiar vocês aqui agora. Quantas partidas vocês jogaram em 2016 e são quantas vitórias já? São 12 partidas, se não me engano, e 11 vitórias. Uma derrota, eu tenho certeza. Agora, se foram 11... Foram 7 jogos pelo Campeonato verdade. Gaúcho e 7 7 jogos, na Liga. 11. Perfeito. Viu só? Vitórias e 12 partidas, 11 vitórias e uma derrota, né? E se a gente somasse os pontos, gurizada, são quantos? Muitos. Agora sim eu quero ver quem é que consegue. Um monte é um pouquinho. Teve resultados aí expressivos, né? Teve 101-0. Exato. Então, Será que já ultrapassou 1000 pontos na temporada? Acho que não. acho que 1000 não. pontos não. Não. A defesa Não eu tem acho nem que noção seria- disso. Não, não tem como chegar. Não? Não, porque ter teria feito quase todos 100 os e jogos com poucos, 100 pontos. Não tem como. Mas não, isso não. Mas pensando em pontos, a gente igualou o recorde de maior diferença num jogo gaúcho, né? Sim. É o ano que vocês mais somaram pontos e mais vitórias? Sim, Provavelmente. Sem dúvida. Provavelmente. Ou É, seja, é o maior ano com o número de jogos, é então... o maior ano da história do Santa Maria Soldiers. Sim, isso Indiscutível. Indiscutível, né? Lembrando sempre que o ano ainda não acabou, né? Exatamente. Não, mas mesmo que venha o título, digamos, né? Seriam 2 títulos, evidentemente, mas até o momento é o maior ano da história, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Aliado, queria até repercutir isso com vocês, aliado ao futebol americano, cada um de vocês tem atividades paralelas, né? E deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para eles, Quintana. Vocês já fizeram faculdade, estão fazendo, estão estudando? Eu sou fisioterapeuta e faço mestrado em Educação Física na Universidade Federal. O Diogo? Eu tenho uma escola de idiomas, a IES Idiomas, e sou ex-aluno da Unifra, fiz administração aqui, Opa, que legal. Se formou em que ano? 2007. E o Maurício? Eu sou engenheiro agrônomo e faço mestrado aqui na UFSM. Aqui em Santa Maria Isso. também. Mas eu quero lembrar, Quintana, para quem está acompanhando o Central do Esporte, a gente sabe que tem muita gurizada, que o vestibular de verão da Unifra está com inscrições abertas, né? As inscrições terminam agora no próximo dia 7 de novembro.
E a gente já tem aqui, ó, as informações do vestibular, então, 7 de novembro no site unifra.br, o valor é R$ 90 a inscrição. E olha quantos cursos, quem quer estudar aqui na Unifra tem à disposição, hein? 30 graduações, 1.280 vagas, a prova vai ser no dia 28 de novembro, das 2 às 6 da tarde. Antes a prova tinha 65 questões, agora tem 50 questões objetivas, 5 de cada disciplina, mais a questão de redação, né? E também a volta das leituras mínimas. É ou não é importante fazer uma faculdade, gurizada, e principalmente fazer o vestibular e fazer um curso superior? Quero que vocês nos deem esse depoimento e o quanto isso influencia até no desempenho de vocês no futebol americano. Eu posso dizer por mim, é imprescindível. Pela minha formação de administrador, depois acabei fazendo um MBA, mas eu posso colocar isso em prática hoje dentro do time. Além de eu colocar na minha empresa, eu posso colocar muito daquilo que eu estudei e sei diretamente no time. Isso, ao meu ver, é imprescindível. Não, e dentro do jogo, como o futebol americano é um esporte que exige capacidade de pensar e raciocínio, a gente consegue observar aqueles jogadores que passaram por uma graduação ou que estão no meio da graduação, eles respondem mais rápido, né? Eles compreendem as ideias mais rápido e isso vem de um trabalho construtivo, né, de raciocínio, treinando, que a graduação oferece. E o Maurício lá? Essa capacidade de pensar um pouco mais rápido, de ter um pouco mais de conhecimento, assim, tu tá um pouco mais acostumado a receber ideias e assimilar essas ideias, eu acho que isso ajuda bastante também na hora do jogo, né? Porque tu consegue entender melhor, tu já tem mais esse costume de adquirir conhecimento, trabalhar ele e aplicar, né? Então eu acho que isso ajuda bastante. Bem interessante essa pegada aí, para ver que não é só jogar futebol americano, né? Que então tem que estudar também, tem que estudar. Não, a curiosidade até em cima disso é como é que vocês fazem para conciliar, né? Porque a gente vê a dedicação que vocês têm com o Santa Maria Soldiers e a impressão que dá pelo tudo que eles fazem, com a falta de estrutura que eles têm física e tudo mais, e até a gente vai entrar daqui a pouquinho nesse assunto, como é que eles fazem para conciliar a vida de fisioterapeuta, o mestrado na área de educação física e ainda treinar o time, o Diogo ter uma empresa e ainda se dedicar a essa questão de presidir os Soldiers, e também o Maurício, que faz mestrado na área de agronomia e ainda é jogador dos Soldiers. A gente tenta conciliar e ajeitar os espaços que a gente tem de sobra da parte da universidade para... Tem que dormir cedo? Tem que acordar cedo? Sim. Tem que se alimentar bem? Tem que treinar. Não pode fazer festa? Isso tudo tem que fazer, não quer dizer que faça. Olha só. Eu só tô aqui de ouvido. Ele só está observando ali, né, Gustavo? Apesar de tudo isso, a gente tentar ser o mais profissional possível, a gente não consegue ter esse tipo de controle. É um esporte amador ainda, cada vez crescendo rumo ao profissionalismo, mas ainda não é. Não tem como a gente fazer esse tipo de exigência ainda, mas a gente só consegue fazer isso porque a gente tem muita ajuda e que a gente se apoia muito. Eu, particularmente, tenho a minha esposa que me ajuda, que para eu dar conta da minha rotina eu preciso de alguém do meu lado. Ela também faz faculdade, eu preciso disso. Alguém no apoio e todo mundo aqui conta com a ajuda de alguém, se não dentro do time, com alguém em casa para poder dar conta. É complicado. Para os jogadores é assim também, Maurício? A gente tem que ter sempre o pensamento do que a gente quer, né? A gente tem que priorizar alguma coisa e trabalhar nisso, né? Então, a parte de conciliar o futebol americano com o estudo, isso vai de cada jogador, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem seus horários e cada um trabalha da forma melhor possível para poder conciliar, né? Então, os treinos, a gente concilia, tenta trocar os horários das atividades para poder encaixar o treino, para poder encaixar os horários do estudo, né? Então, a gente vai trabalhando assim, né? Diogo, aproveitar a tua presença aqui e pegar um gancho da tua última participação no Central do Esporte. A gente teve um programa, momento único, saí do programa falando para o Gereta, para mim foi o melhor programa que eu já participei de televisão, de toda a minha história como jornalista, porque não pela minha participação, mas por estar presente do que eu ouvi de vocês aquele dia, não sei se vocês puderam acompanhar, representantes de entidades esportivas de Santa Maria, de várias modalidades, falando o que Santa Maria de fato precisa para se tornar uma cidade em que consiga apoiar as diferentes modalidades e instituições do esporte. E o Diogo falou muito bem sobre a situação dos Soldiers, vocês ainda não haviam vencido o Joinville, não haviam conseguido essa classificação. O que vocês imaginam, Diogo, que para 2017 é possível, saindo um pouquinho da questão do sonho, mas é possível exigir é uma palavra estranha, mas é conseguir do poder público, será uma nova gestão, e tentar unificar a questão do esporte de Santa Maria. Por que a gente bate nessa tecla, né, Gereta? Para quem não assistiu o último programa do Central do Esporte, vá no canal Unifra Online, como o Gereta falou, e acompanhe, porque é um programa sensacional para ver a realidade
Hoje vocês estão conhecendo um pouquinho o que é o Soldiers. Para quem não conhece a história de vocês, a gurizada que trabalha, que estuda, ainda por cima gerencia o time, treina, se dedica, às vezes deixa de estar com a família, com os amigos para se dedicar ao projeto. E com todo respeito às dificuldades que eles encontram, é um exemplo bem sucedido. Não, né? Em nenhum momento eles estão reclamando. Exatamente, é um exemplo. Agora a gente sabe de exemplos que daqui a pouco não alcançam exatamente daqui a pouco as condições que eles reúnem. A gente sabe que eles têm as dificuldades, repito. Até por cada modalidade tem a sua realidade também, mas e eles não estão aqui reclamando. Mas eles estão levando o nome de Santa Maria ao expoente gaúcho como campeões gaúchos, ao expoente da região sul do Brasil, uma vez que eles representam a região sul numa Superliga Nacional. Eles estão indo a Belo Horizonte daqui a 2 semanas representar quem? Santa Maria, Rio Grande do Sul e a região sul. Então eu acho que está na hora do Santa Maria Soldiers ser um pouquinho Santa Maria, não ser só Soldiers. Não serem só soldados que batalham, que brigam por essa questão, porque a gente está vendo que capacidade eles têm, vontade não preciso nem dizer. Mas, Diogo, o que se imagina, com certeza, tu como administrador, tu não está pensando apenas na partida contra o BH em Minas, tu também está pensando já 2017. O que é possível fazer para que Santa Maria dê suporte, vocês tenham um local de treinamento fixo, onde vocês têm uma estrutura mínima para os jogos? Com certeza eu já estou pensando em 2017, né, e acredito que eu, daquele grupo que esteve aqui, né, sou o primeiro a falar após a eleição do prefeito. E já fica o meu pedido, que ele chame todos nós, né, daquele grupo que estava aqui, todos os ligados ao esporte, e que sentemos e conversemos sobre tudo que nós precisamos, né, porque é necessário para a evolução de Santa Maria, do esporte santamariense, o apoio direto da prefeitura. Né, hoje nós temos pouquíssimo apoio, né, a gente teve, o Santa Maria Sul de específico teve apenas apoio logístico com a disponibilidade do ônibus, né, que depois já não conseguimos mais, mas em termos de recursos nós é zero. Nós não tivemos um recurso financeiro. A gente vai tentar o PROESP, que está ainda em data de colocar os projetos, e a gente espera ao menos ter alguma contrapartida, né, conseguir algum projeto para o ano 2017. Então é deficitário a gente ver, por exemplo, um centro esportivo municipal abandonado, não concluído, e se não tivesse tentado fazer aquela obra, ao menos tinha um campo, né, ou uma pista de corrida, ou mais algum espaço até para a comunidade na forma de lazer. E nós não temos hoje, por exemplo, se não fosse o FSM no CD, um campo, por mais que precário, a gente não tem outro lugar para fazer um treinamento. Então Santa Maria tem outros tantos campos que podem ser utilizados, que muitas vezes só são utilizados pelas comunidades e apenas pela prática de um esporte, que em sua grande maioria é o soccer. Né? Então a gente pede que haja essa distribuição, haja uma visão maior. Por exemplo, tem esportes que precisam de quadra, como handebol, vôlei, futsal. Então que tenham mais disponibilidade dessas quadras. O Parque Itaimbé, todas as vezes, todos os candidatos a prefeito falam que vão recuperar o Itaimbé. Então, de fato, chamem a comunidade, né, peçam a contribuição, porque aquilo lá é de todos. Então, nada mais do que todos ir lá e colaborarem. Mas isso precisa ter, a prefeitura tem que chamar a comunidade. Se não fizer isso, não tem uma administração pública. Né? Então, a gente espera que haja, assim, um envolvimento maior da parte do prefeito. A gente conta muito com isso. E que em 2017 a gente consiga um pouco mais de patrocínio, né? Não precise ficar fazendo vaquinha para ir a qualquer jogo. Né? Agora nós estamos na Superliga Nacional. O trajeto mais curto que nós vamos ter vai ser Caxias do Sul. Depois todos os outros times serão de Santa Catarina ou do Paraná. Isso só na fase regular. Então quer dizer que o mais curtinho, né, Caxias do Sul. A gente não tem mais nada próximo. E depois todos os outros jogos serão em Santa Catarina ou Paraná. Então esse é um custo muito elevado. Né? O próprio Gaúcho agora estão entrando mais 2 equipes, vão ser 12 equipes. Estão se analisando se serão 2 chaves ou 3 chaves. Independente se for 2 ou 3, é um time a mais que vai ter para fazer jogo. Né? Então vai ser um deslocamento novamente. Teremos que ir a Porto Alegre, Ijuí, São Leopoldo, Caxias, Bento Gonçalves. Aí tem que ver qual vai ser essa logística. Então tudo tem muito custo. Né? E como já foi falado aqui várias vezes, nós não temos um grupo que pode ir em 10 pessoas e fazer uma partida. Nós temos que ir no mínimo com 30. Né? E esse custo é muito elevado. Né? E isso com 30 já é deficitário. Sim. É complicado jogar com 30. Se pegar o futebol como referência, né? São 2 equipes
né? E ainda, digamos, mais 8 reservas, né? Juntando comissão técnica, claro, aliás, tirando a comissão técnica, mas imagina, são 30 pessoas, né? Tu vai colocar no mínimo 22 atletas, não é o caso deles, são 30 atletas só, fora a comissão técnica, é isso, né? Então vocês viajam o quê? Com 40, 45 pessoas? Esse último jogo foram 4 torcedores no mesmo ônibus para fechar, para ajudar a gente a dividir os custos, mas eram 50, foram 46 pessoas. Imagina. É muita gente mesmo. Né? É muita gente, mas ao mesmo tempo é pouco. Sim. Não. Tem jogos que Aí levam teve 60, que cortar né? a gente para conseguir viajar. No Gigante Bossa não foram com 60 jogadores? Sim. Sim. Nós levamos 2 ônibus de jogador e levamos 4 ônibus de torcida. Olha só. 60 só da parte da equipe de fato que disputa o jogo, que é o ideal, né? Que seria o número de fato ideal. E isso é muito importante, Jareta. Assim, eu sei que a gente já discutiu por 1h30, que a gente até abriu meia hora a mais. Sim. Mas é que a gente tem que parar para pensar o seguinte. O esporte, ele é capaz de várias coisas. Não é só troféu, não é só medalha. Por exemplo, tem muitas crianças que vão ver no futebol americano uma oportunidade, que a gente nem se dá conta. Se isso for uma realidade para essas crianças, e aí daqui a pouco pensando em projetos municipais engajados com escolas, coisa parecida, onde as crianças tenham acesso a conhecer pelo menos o esporte. Não quer dizer que teremos muitas crianças praticando, mas se tiver uma sequência do esporte, Santa Maria Soldiers terá sequência no futuro, que significa Santa Maria tendo mais mobilidade esportiva, que significa disciplina, preparação, educação, uma série de coisas que o esporte proporciona, a tirar de uma série de outras situações que a gente está preocupado. Hoje em dia a gente vê a questão de violência, a questão da educação. Mas o que não pode é o Santa Maria, veja bem, Santa Maria Soldiers, ser penalizado pelo sucesso. Porque essa conquista na Superliga Nacional vai trazer um peso financeiro muito maior, onde eles vão ter que se estruturar, vão ter que trazer jogadores com certeza, vão ter que, os treinamentos terão que ser reforçados, talvez tecnologia, porque eles vão ter que ter acesso ao que os outros times, como os outros times jogam, uma série de situações. E aí, pelo fato de eles atingirem esse sucesso, eles serão penalizados para brigarem sozinhos, e aí os custos serão muito maiores, o desgaste, o transtorno muito maior, em função do sucesso. É uma incoerência, tu entende? E onde a gente vê assim, a questão... Eu quero muito sucesso da dupla regional, a gente discutia recém, só que eu sou muito frustrado com o histórico atual da dupla regional pela forma com que é, pela falta de organização. A gente vê um exemplo aqui de time organizado. E eu acho que o esporte como um todo tem que ter organização. Não dá para ir lá louca, montar um time em dezembro, jogar em janeiro e fazer assim o esporte. E acreditar que vai fazer milagre. Porque isso não é profissionalismo. Agora, Santa Maria tem que dar suporte, porque assim, eu e o Jareta a gente tem experiência, a gente fala isso assim, a gente é chato, eu sou de Santa Maria, o Jareta já se tornou santamarense de coração. É de Passo Fundo, mas a esposa é aqui, filho nasceu aqui, né, Jareta? E a gente quer o sucesso de Santa Maria, mas a gente vê cidades menores de Santa Maria dando suporte às vezes, fazendo com que a cidade tenha todo o apoio para representar. Tu falou Caxias agora, Caxias é um exemplo. Exato. Nós temos, dentro do futebol americano, a gente tem alguns casos, Caxias é um, e Santa Cruz, mais próximo aqui de nós. A prefeitura de lá dá muito apoio ao time do Santa Cruz Chacais. E esse detalhe de Santa Maria, levar o nome Santa Maria, eu também não sou santamariense, mas me tornei santamariense. O Maurício também não, e tantos outros jogadores. Só que nós levamos o nome Santa Maria porque todos que vêm para cá, e Santa Maria tem essa, como eu vou dizer assim, essa magia, né, de encantar todo mundo que vem morar aqui. E a gente leva com muito orgulho. A gente tem no nome de propósito. Nós poderíamos somente ser Soldiers FA, né, de futebol americano. Não, a gente quer ser Santa Maria Soldiers. Então a gente conta com esse apoio do poder público e também das pessoas que nos possam dar esse suporte, né, e essa ajuda, e basicamente financeira, né, para que nós consigamos continuar trazendo resultado cada vez mais e crescendo. O nosso objetivo é nos tornar, o primeiro passo, semi-profissional. Nós ainda somos amadores. Semi-profissional, para quem sabe daqui a uns 5 anos tornarmos profissionais. Isso tem bastante degraus ainda. 5 anos ainda, Quintana. Poxa, eu queria que eles já fossem no ano que vem, 2017. Leva tanto tempo assim mesmo, Diogo? É que se tu pensar que um profissionalismo, tu tem que remunerar, né? Então remunerar 60 pessoas não é fácil. Mais comissão técnica, mais diretoria, né? Isso tudo requer bastante dinheiro. Então, campo não só para treino, mas para jogo também? É isso que eu ia chegar. Uma sede. Treino, exato. Sede, treino para campo para treino, para jogar, né, dar suporte com equipamentos, com tecnologia, bem falado por ti, que a gente precisa de um software para estudo mais detalhado, que isso melhoraria muito e facilitaria muito a vida do Peter e também dos coordenadores. Então, tudo isso requer dinheiro. Então, a gente não consegue isso para o ano que vem, a gente sabe que não é possível.
Mas para quem sabe, daqui a 5 anos, seja possível a gente chegar a um patamar próximo a isso. Até porque, Gereto, quando a gente fala da questão do apoio tu vê que eu me empolgo falando disso, né? Mas é porque eu realmente clamo pelo esporte. Para onde eu passei, eu fiz isso. Em Santa Maria, que é minha terra natal, eu vou fazer sempre. Às vezes a questão da gestão pública não é só ela injetar dinheiro do que já tem. Ela pode ser uma espécie de negociadora na história, por exemplo, de conseguir uma empresa que vai custear as passagens de viagem para eles, de forma de patrocínio, de forma de apoio, vai conseguir uma empresa que vai fornecer o software para vocês, ou através de uma incubadora, alguma coisa assim, que vai dar esse suporte. Ou seja, é possível que com a representatividade que possui uma prefeitura e seus gestores, não só o prefeito, a figura, mas os secretários, que eles possam, através dessas negociações de parcerias, conseguir fornecer isso. Não é simplesmente pedir que a prefeitura dê um valor, supor 100 mil, 200 mil, 200, opa, acabou o dinheiro. Não é assim dessa forma que funciona. Mas é uma ajuda, né? É estabelecer, ela ser, não precisar que todos os times fiquem batendo de porta em porta, porque daqui a pouco a empresa vai dizer assim, mas eu já ajudo tal time, ou já ajudei mês passado. Intermediar, né? Exato, se o município tomasse a frente de colaborar, pelo menos, que sonhando alto, com 50% das necessidades da entidade, já é um grande caminho, porque com certeza o município tem isso. Tem como conseguir de várias maneiras ajudar com esse suporte, ajudar com esse auxílio. Sim. A gente sabe que o próximo adversário de vocês é de Minas Gerais. Se vocês passarem pela equipe de Minas Gerais, já sabem quem enfrentariam na decisão? Não, tem um outro jogo ainda de semi, o vencedor lá a gente enfrentaria. O Sinop Coyotes e o outro. Ainda não jogou, vai jogar sábado agora. É verdade. Então ainda falta um jogo nesse sábado para definir o outro semifinalista. Perfeito. Que aí nós vamos saber a outra semifinal. Se vai ser uma equipe do Mato Grosso, essa já está classificada. Isso, o Mato Grosso já está classificado. E a outra, se não me engano, é interior de São Paulo, acho que é. É da região. É por lá. Equipes fortes, pelo menos na teoria. Na prática também. Quem chegou nessa fase é forte, né? Exatamente. Os Soldiers nem se fala. Por toda a história, enfim, por tudo que a gente já conversou aqui. Legal, pessoal. Legal mesmo. Parabéns pelo desempenho de vocês. Tomara que 2016 tenha sido e seja, de fato, o maior ano da história dos Soldiers e que outras conquistas ainda venham. Tomara que 2017 seja uma nova retomada, um novo caminho para não só para o futebol americano, mas para outras modalidades de Santa Maria, que o Soldiers consiga ser o espelho, consiga ser o grande exemplo que Santa Maria precisa e quer para o esporte amador, seja ele profissional, seja ele profissional a partir daqui. Acho que é isso aí, né, Quintana? Com certeza. Vamos fazer um intervalo então? Em 1 minuto a gente volta com mais Central do Esporte. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Quero desenvolver um projeto inovador. Quero criar um novo método para ensinar pessoas. Quero descobrir a cura para doenças crônicas. O conhecimento dimensiona o seu futuro. Vestibular de Verão 2017 do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 7 de novembro pelo site unifra.br. Prova única 28 de novembro. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Está de volta o Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo canal 15 da NET. Lembrando que você pode assistir esse programa na íntegra no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Comigo aqui hoje José Quintana Júnior no Central do Esporte. A gurizada do Santa Maria Soldiers já classificada, de alma lavada, eu vou dizer assim,
para o Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem do futebol americano. Não é Série B não, hein? É Série A, é elite do futebol americano brasileiro, é Superliga Nacional. A gente vai para as considerações finais do Central do Esporte. Quintana, eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais dessa questão, desse programa anterior, inclusive, que a gente já falou, Quintana, sobre, né, a oportunidade. Quem não teve a chance ainda de acompanhar, por favor, que acesse o programa no Unifra Online. Lá tem nada mais, nada menos do que 7 referências esportivas que participaram com a gente aqui do programa, com muitas ideias, com muitas sugestões, inclusive daquilo que o esporte de Santa Maria pode e deve fazer já a partir de 2017. É por aí, né? Com certeza. O Unifra Online é nosso canal do YouTube, né? Deixar claro para o pessoal de casa conferir. Gente querendo fazer o esporte dar certo em Santa Maria. Futsal, handebol. O programa passado? Exato. Futsal, handebol, voleibol, futebol americano, rugby, judô e canoagem. Canoagem, né? Vôlei, né? Falei do vôlei ali. Pessoas, e ali são alguns, né? Existem outras modalidades. Assim, ó, pessoas querendo fazer dar certo o Esporte Santa Maria, nós temos aos montes. A questão do futuro gestor e quem quiser fazer o Esporte Santa Maria dar certo é simples, estrutura, o mais difícil tem. Imagina tu criar, vamos pegar o futebol americano, tu criar o futebol americano em Santa Maria do nada, aí tem uma gurizada que nem conhece, não faz ideia como é que é o futebol americano e tal, até tu fazer dar certo e surgir uma gurizada apaixonada, leva-se décadas. Já tem, com certeza eles têm o desejo de formar novos jogadores, de incentivar isso nas escolas. Tu tem a base, é uma questão de querer. E assim, ó, como a gente não tem nada a ver com essa questão partidária, a gente quer que Santa Maria dê certo, a gente vai estar ali dando sugestões. Agora, é preciso ser feita alguma coisa, Jair. Com toda certeza. Considerações finais para vocês. Começo pelo Maurício Faia. Dá para apostar no título? Vem título brasileiro da Série B do Campeonato de Futebol Americano, Faia? O objetivo é esse, né? A gente está treinando desde o início do ano para isso. Treinando forte, estudando bastante, e o nosso foco é esse. Eu acho que a gente tem plenas condições de chegar lá, vencer o Belo Horizonte Get Eagles e esperar o adversário que for na final, e nós temos totais condições de vencer qualquer adversário da Liga Nacional hoje, né? Não, é um jogo só sempre, perdão. Sim, é um jogo só. O Diogo Hartz, presidente, garante a premiação no final lá, Diogo, aquela festa, aquela confraternização com torcida, com jogadores, se o título vier? Se o título vier, churrasco vai ter. Não vai faltar carne nem bebida, moderadamente, porque o Gustavo vai estar cuidando, moderadamente, mas não vai faltar. Aí já é férias, o Gustavo não tem mais nada que ver. Perfeito. Aí é o presidente que banca, né? Fim de temporada. Não, o presidente não banca. Eu ouvi. Quase ele entrou ele falou que assa, foi isso, né? Vai ter churrasco, vou assar. Boa, legal. Mas está garantido, se a premiação vier, se o título vier, a gurizada pode se preparar aí para uma festa legal. Cada um dá R$10, a gente faz churrascão. Honestamente, com ou sem título. 2016 tem que ser celebrado. É o ano deles, né? Tem que ser celebrado. A gente torce pelo título, óbvio. Sim. Mas acabou a temporada do Soldier, seja quando for, comemorem que vocês merecem. Vocês merecem muito. 19 de novembro, então, é o dia D para vocês aí, para chegar a uma decisão de novo, hein? Exatamente. Vai ser um grande jogo, mais um grande desafio. A gente está pronto para encarar esse desafio e vamos com toda a força representar a cidade fora do estado. Eu diria que é o desempate no duelo Minas e Rio Grande do Sul. É verdade. Nesses últimos duelos do ano aí, eu diria que é o desempate. Muito provavelmente, eu acho que vai dar Rio Grande do Sul. Quero terminar o programa perguntando, teve gente usando cueca rosa, alguma coisa aí nesses jogos, aí, alguma coisa, sei lá, nesse estilo, ou a mesma cueca, alguma coisa? Essa é uma pergunta exclusiva do Gereta, não tem nada a ver. Como é que é essa história aí? O cara da cueca rosa atacou de novo, mas no último dia que eu tive aqui, eu troquei de boné e eu fui com o boné novo agora. Esse é o novo boné da sorte. Não tem jeito não, aquele é o novo boné ali. É o novo boné cara, da sorte. Cueca, tem meia, tem toquinha, tem de tudo um pouco da sorte. Outras coisas que nem podem ser faladas aqui também, né? Se for para ser campeão, que seja dessa maneira. Continue. Né? Legal, bacana. Quintana, obrigado pela presença, hein? Eu que te agradeço, valeu. Grande abraço pelo programa. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Diogo, Maurício Faia também, boa sorte para vocês. A gente vai estar aqui na torcida, assim como toda a Santa Maria. Oi? O programa inteiro de pé. É verdade. É verdade. Voltamos na próxima terça-feira. Muito obrigado para você. Obrigado também ao Vinícius Pimentel, que está nessa câmera aí, ao Manuel Vicente, ao Márcio Santos também, a toda a equipe, o Jefferson Andrade, exatamente, a toda a equipe da TV Unifra. Nós voltamos na próxima terça-feira, a partir das 7 da noite. Até lá.